Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E vocês estão percebendo aí, nós estamos aí com um nome do nosso canal diferente. Você que me acompanha aí pelo YouTube, ou você que me acompanha pela rádio, agora o canal não é mais o canal Miqueias Alves, mas é o canal Palavra Viva. Então, se você quer encontrar todos os nossos conteúdos, você pode ir lá, digitar lá no YouTube, Palavra Viva, vai aparecer o nosso canal que você pode estar se inscrevendo para receber todas as nossas notificações. Eu fiz essa alteração do canal Miqueias Alves para o canal Palavra Viva, porque durante todo esse ano de 2021, os vídeos que nós temos aqui colocado, o conteúdo que nós temos aqui compartilhado, diz respeito ao programa Palavra Viva, de modo que eu deixei de lado aqueles conteúdos que eu produzi aqui no canal juntamente com vocês. Mas agora, tendo o canal Palavra Viva, nós vamos ter aqui com mais facilidade, até mesmo para você que me acompanha pelo YouTube achar aí, você pode digitar aí Palavra Viva que você vai encontrar os conteúdos do programa Palavra Viva aqui no YouTube. E, evidentemente, eu criei um outro canal com o meu nome, Miqueias Alves, para que eu possa assim postar outros conteúdos, outras temáticas. Inclusive amanhã, às 11 horas da manhã, vai sair o primeiro vídeo oficial, por assim dizer, do canal, em que eu vou falar sobre 12 livros para 2022. E você pode estar aí procurando aí na descrição o link do vídeo, deixando aí o alerta aí da notificação para que você também possa estar acompanhando o canal Miqueias Alves e os conteúdos que nós estaremos disponibilizando lá. Nós vamos ouvir agora a nossa vinheta e logo em seguida nós iremos falar sobre o juízo final versus a vida eterna. O juízo final versus a vida eterna, dando seguimento aqui à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nós estamos aí no capítulo 2. Então não saiam daí. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, vamos então meditar na palavra de Deus. Eu quero ler juntamente com vocês Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Capítulo 2. Nós iremos ler os versos 5 a 11. E hoje nós iremos tratar então sobre o tema o juízo final versus a vida eterna. O texto diz assim: mas segundo a tua dureza
e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente o judeu e também o grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Muito bem, nós estamos aqui no capítulo 2, meditando no capítulo 2, falando do público-alvo do apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, que é os judeus. E aí vocês já estão familiarizados com esse texto aqui, familiarizados com aquilo que temos ministrado, exceto aqueles que talvez estão chegando aqui pela primeira vez. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero incentivar a você a procurar lá no nosso canal Palavra Viva todas essas mensagens que estão disponíveis lá sobre a série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos lá, que você vai encontrar aí todas essas mensagens. E Paulo aqui já havia tratado de alguns assuntos, Paulo aqui já havia falado de algumas coisas conosco no capítulo 2, como nós vimos o fato dos judeus serem indesculpáveis ou inexcusáveis diante de Deus. Eles se julgavam ser melhor do que os gentios, porém cometiam os mesmos erros que eles. E aí Paulo é enfático dizendo que eles igualmente estavam debaixo do juízo de Deus, porque Deus julga de acordo com a verdade. E aí nós vimos a questão dos atributos de Deus, sua onisciência, a sua justiça, a sua santidade, que tem a ver com esse aspecto de um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus imutável e assim por diante. E também observamos a questão da graça barata, porque eles julgavam os outros. E mesmo tendo eles recebido uma espécie de graça de Deus, somente pelo fato deles terem tido uma experiência espiritual com Deus diferente, por exemplo, da dos gentios, pelo fato de terem uma herança histórica, tendo os patriarcas, os profetas, a lei do Senhor, as festas, o templo e assim por diante, só deles terem recebido dessa graça, eles, de certo modo, eram privilegiados. Porém, esse privilégio não transformava eles em pessoas salvas, ou eles não possuíam uma certeza da salvação por causa disso, por causa dessa situação, por causa dessa graça. Porque uma graça que não transforma, uma graça que não santifica, é uma graça barata. E eles estavam se segurando nessas coisas, nessas posições, mas isso não significava que eles eram salvos. E na verdade isso não significa que ninguém é salvo. Você pode ter nascido no berço chamado de evangélico, você pode ter pai, mãe, avó, bisavó, crente, pai, tio, pastor. Isso não te faz privilegiado em nada, isso não te faz salvo. Isso não faz ninguém salvo. O que faz alguém salvo é ela crer em Jesus Cristo para a salvação e viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, viver em santidade. Quer dizer, crer pela fé e viver fé e obras. É essa junção. E aí sim você será salvo. Agora, uma fé que só fica na fé e não tem obras, não tem resultados, que não há transformação de vida, é uma graça barata. É o que Paulo aqui tratou até esse ponto. Então, depois de ele ter feito tudo isso aqui, ele entra nesse tema, ele entra nesse assunto, dizendo que eles, na verdade, estavam diante de um cenário muito mais dramático, que é
a questão do juízo final. Eles estavam entre o juízo final e a vida eterna. Eles estavam dentro dessa perspectiva. Ou eles eram salvos, tinham vida eterna, estavam caminhando para o céu, ou eles estavam entesourando ou acumulando riqueza para sua própria ira. No sentido não da riqueza, o dinheiro, mas no sentido de acumular maldades, acumular erros, que como que uma espécie de poupança eles um dia irão receber, eles vão fazer o saque de tudo isso aí. Porque uma vida de impiedade, uma vida de impenitência, ou seja, de não arrependimento para com Deus, é você entesourar ou acumular para o dia da sua ira, é encher a taça da sua própria ira. E aqui eu quero então destacar esses 2 pontos aqui para nós hoje. Em primeiro lugar, então, Paulo falou sobre o juízo final. Então vamos ler aqui os versos 5, 6, 8 e 9, que diz assim: Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústias sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então veja bem, o juízo final é o dia mais temido da história da humanidade. E esse dia virá. Muitas pessoas acham que não virá. Muitas pessoas pensam que não haverá uma prestação de contas, um acerto de contas, e estão enganados. Estão vivendo num mundo de ilusão. Não faria qualquer sentido Deus criar um homem consciente, inteligente, hábil de tomar decisões de certo e errado se não houvesse um dia de prestação de contas. Deus não daria consciência, inteligência e tudo mais para os seres criados se ele não pretendesse um dia pedir conta das atitudes desses homens. Se Deus deu capacidade do homem saber o que é o certo e o que é errado, é porque isso cumula bênção ou maldição. E isso leva a um caminho de triunfo ou de destruição. Essa é a lógica. E o juízo final, ele virá. Não tem como fugir desse fato. E Paulo tocou nesse assunto para dizer que a atitude dos judeus os estava levando para o dia do juízo final juntamente com os gentios. Porque veja bem, o juízo final não tem a ver com raça, não tem a ver com posição, não tem a ver com cor da pele, não tem a ver com nada disso. Haverá juízo final, ponto final. Seja você judeu ou grego, seja você brasileiro ou africano, seja você branco ou negro, seja você pobre ou rico, o juízo final virá. Todos terão que prestar contas diante de Deus. E aqui, Paulo está enfatizando esse ponto aqui, porque esses judeus, como nós temos observado nos dias anteriores, estavam se colocando numa alta posição de moralidade, de privilégios, estavam convencidos que estavam salvos porque eram judeus, porque tinham conhecimento da lei, etc e tal. Porém, Paulo vem destruir essa ideia que eles tinham, dizendo o seguinte: nada disso. Não é isso que faz vocês salvos. Essa é uma falsa certeza de salvação que vocês têm. Muito pelo contrário, vocês aparentam ser salvos,
mas fazem as mesmas coisas que os demais. E o juízo final que virá para os demais virá para vocês também, se vocês continuarem vivendo nessa vida de impenitência, nessa vida sem arrependimento, ou seja, nessa vida de pecado. De modo que ele diz lá no versos 5 e 6, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente entesouras ira para o dia, para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então a ira, ela é de Deus. Mas pelo fato de esses judeus conhecerem a lei do Senhor e as suas consequências, porém não a cumprirem, era a mesma coisa que dizer que a ira era deles e eles estavam acumulando como uma conta poupança. Ou seja, a ira que eles estavam entesourando para si mesmos. Porque quando uma pessoa vive numa vida de pecado, vive numa vida de erro, é como se ela estivesse depositando numa espécie de conta poupança para que um dia ela venha o quê? Sacar isso. Ou como se ela estivesse enchendo a taça da sua própria ira. E da ira que de Deus será derramada sobre ela. Porque se você não tem uma vida de arrependimento, de mudança de vida, de um verdadeiro convertido, de um verdadeiro justificado pela fé, você está o quê? Caminhando para o juízo final. E aí eu já tratei aqui sobre a questão da ira de Deus. De certo modo, a ira de Deus já está revelada e manifesta a todos, toda a história da humanidade. E Deus entregou os homens às suas paixões infames, e Deus entregou os homens aos seus erros e pecados, e eles estão pecando e colhendo os seus próprios males. Mas haverá um dia específico que a Bíblia Sagrada fala, da ira futura, do dia do juízo final, em que esses homens que não creram em Jesus para a salvação, que não vivem em santificação, que não querem saber de Deus, vão ter que prestar conta de todos os seus pecados. Ninguém há de justificar os seus erros. Ninguém há de justificar os seus pecados. Eles terão que prestar contas. Por que disso e por que daquilo? Sabendo quem era Deus, sabendo que a ira de Deus estava manifesta, sabendo do bem, sabendo do mal, mas preferiram fazer o errado, agora vão ter que prestar contas. Essa é a realidade. O juízo final é uma realidade. Não tem como você fugir dessa realidade. Tem gente que brinca com isso, mas o juízo final está aí e virá. E aí, não contente com isso, ainda Paulo fala aqui, dizendo o seguinte, mas, verso 8 e 9, mas indignação e ira aos que são contenciosos, em outras traduções diz egoístas, e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então veja bem, judeus e gentios que não vivem conforme a vontade revelada de Deus estão debaixo da ira e serão julgados no dia do juízo final. Esses judeus, a que Paulo está se dirigindo, se acham salvos quando não eram. E por isso estavam se encaminhando para o dia do juízo final. Eles se apegavam a coisas escusas para se dizerem salvos quando não eram. Eles tinham uma falsa certeza de salvação. Esse é um dos maiores problemas para os religiosos. Por quê? Eles acham que são salvos porque nasceram no berço evangélico. Se acham salvos só porque não fumam. Ou porque dão o dízimo. Se acham salvos porque nunca falaram palavrão ou porque usam uma tal moda evangélica. Eles se acham salvos porque receberam uma educação moral e cívica melhor que a dos outros. Porém, nada disso significa nada. Ser salvo não tem a ver com as aparências, mas com as evidências. Muitos parecem salvos, mas não são. Muitos parecem piedosos, porém são impenitentes. Mentem, trapaceiam, julgam os outros, mas por debaixo dos panos fazem
pior que os que eles dizem que são incrédulos. Deus irá julgar todos. Todos os contenciosos, os desobedientes à verdade, os obedientes à iniquidade e os que fazem o mal, seja judeu ou seja gentil. Essa é a realidade aqui daqueles que estão debaixo da ira de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, a lei do Senhor. Paulo está se dirigindo e pensando especificamente dos judeus. Os judeus estavam olhando para os ímpios, olhando para os gentios, falando assim, não, eles é que estão debaixo da ira de Deus. Eles é que estão no erro, eu tô safo. Paulo está dizendo, não. Vocês também estão debaixo da ira de Deus e estão acumulando ira para o dia da ira do Senhor. Estão acumulando ira para vocês mesmos, porque vocês sabem o certo, porém fazem o errado. E vocês estão então em situações ainda, em uma situação ainda pior do que os ímpios, porque vocês sabem o que é o pecado e as suas consequências, porém não temem, nem tremem diante de Deus e não buscam santificação. E a ira e o dia do juízo final virá. O dia do acerto de contas virá. Ontem eu estava assistindo a retrospectiva de 2021 e a gente vê tanta violência, tanta maldade, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E aí parece que está tudo, sei lá, parece que ninguém é punido. Você vê políticos que roubaram, fizeram tantas coisas, estão presos e podendo ser candidato ainda. Ditadores que oprimem pessoas em países, você fala assim, meu Deus, quando que haverá justiça? Quando haverá acerto de contas? E aí você olha para a palavra de Deus, você vê que haverá um dia que não vai passar ninguém. Quando ele fala os contenciosos, os egoístas, como é que eu sei que uma pessoa é egoísta? Só Deus sabe. Pecado de foro íntimo, ou seja, Deus há de julgar todos os pecados dos homens que não se curvaram diante da pessoa de Jesus. Segundo lugar, Paulo falou da vida eterna. E aí diz o texto, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra, incorrupção. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então perceba que Deus é justo em tudo que ele faz. Deus julgará judeus e gentios impenitentes no juízo final e dará vida eterna também para os judeus e gentios convertidos. Para Deus não existe privilégio quanto a juízo nem quanto a salvação. Haverá judeus salvos e judeus condenados, como haverá gentios salvos como gentios condenados. Aqui Paulo apresentou o contraste dos que buscam ter uma vida de penitência dos que são impenitentes. A vida eterna está destinada àqueles que creram em Jesus para a salvação e vivem em novidade de vida. Paulo não estava se contradizendo quanto à questão da salvação pela graça unicamente pela fé. Paulo não desassocia fé de obras, ou obediência e fé. Quem diz que crê em Jesus para a salvação na perspectiva paulina, vive em santidade. Pois é isso que o Espírito Santo veio fazer na vida do salvo até que Cristo busque a sua igreja. Os salvos buscam glória, honra, incorrupção e paz. Ou seja, vivem uma vida totalmente diferente daqueles que são impenitentes. Enquanto uns semeiam na incorrupção, outros semeiam na corrupção. E cada um há de colher aquilo que semeou. As atitudes dos homens reverberam para a sua vida, reverberam para a sua eternidade, ou com ou sem Deus. Essa é a grande questão. A vida eterna é os salvos verdadeiramente, que creram em Jesus para a salvação e que são guiados pela pessoa do Espírito Santo hoje, caminham para o céu.
caminham para a vida eterna. Mas aqueles que vivem uma vida de desobediência, de iniquidade, caminham para o inferno, caminham para o dia do juízo final, onde prestar conta dos seus pecados. É por isso que nós precisamos crer em Jesus. É por isso que nós precisamos entender que ou a gente está caminhando para o céu ou a gente está caminhando para o inferno. Ou a gente está semeando na incorrupção ou a gente está semeando na corrupção. Ou a gente está trabalhando para ser mais parecido com Jesus, ou nós estamos trabalhando para ser destituídos definitivamente da glória de Deus. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a nossa esperança. É quem nos dará a vida eterna. Nós fomos salvos na justificação, estamos sendo salvos na santificação para sermos salvos de uma vez por todas na glorificação, em que esse corpo mortal se revestirá do imortal, em que esse corpo corruptível se revestirá do incorruptível e nós venhamos viver eternamente com Cristo. Que essa venha a ser a minha e a sua esperança, uma vida eterna, uma vida com Cristo. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.